Bárbara, é o seguinte, aí nós tivemos aqui a história disso, pai e tal, e como que foi a dinâmica? Tem um VT da dinâmica, vamos ver rapidinho como é que foi o VT da dinâmica. O jogo, não tá precisando fazer essa cena, não. A Tamires é uma pessoa que quer trazer coisas lá de fora. Já brigou com mais de 10 pessoas aqui que a Tamires é agressiva, que se compara com a ex e atual o tempo inteiro. As coisas que eu faço lá fora, as coisas que eu sou lá fora. É isso aí, Brasil. A gente tá aqui, tá com espinho na cara de ninguém. Ó, só pra vocês saberem, a gente entende do jogo. Foi meio chato, né? Foi péssimo, foi cansativo, não dava para entender, as pessoas falando ao mesmo tempo. A Galisteu estava ali para mediar, mas agiu como da primeira vez, que mais atrapalhou do que ajudou. Inclusive, teve um momento em que teve uma fala dela que eles interpretaram lá dentro que ela estava do lado de um grupo. Então, eu acho que essa dinâmica já foi provada que não funciona. Não tem porquê eles ficarem contando coisas que a gente já assistiu aqui fora. E aconteceu tanta coisa no fim de semana que eles podiam não ter feito nada. Se a questão era, não vamos render pano para essa manga aí, não faz nada. Ou então faz o campeonato de elogio, já que é uma fazenda. É raro ter uma fazenda com tantos casais, não é? Podia fazer o correio elegante ontem. Podia fazer um negócio para, quem você gostaria de, sabe, de férias com ex? Quem você gostaria de levar para um date? E aí monta um date, entendeu? Dinâmica de graça aí para vocês, pô. Hein, Bárbara? E assim, se eu tiver certa, né, com essa possibilidade aqui de que eles fizeram essa dinâmica para evitar que o assunto fosse mais comentado ali de Ioná e Carol, era melhor então que a Galisteu tivesse entrado e falado isso. Olha, vamos evitar assuntos que envolvam, né, crianças e segue a dinâmica. Porque sem ter falado e só ter feito uma dinâmica para que eles não comentem, não vai adiantar nada, porque eles já estão pensando em levar isso para a votação na terça-feira, né? O Dudu estava ali arquitetando uns votos na Carol e ele chegou a dizer, vamos levar essa história que a Ioná trouxe, né? Depois ele reclamou com a Saori e falou, Saori, você estava lá, a Carol estava de testemunha da Rayane, por que você não falou dessa história para a Carol baixar a bola e tal? Então, é um assunto que enquanto a Galisteu não falar que não deve ser comentado, eles vão continuar falando e aí não vai adiantar a produção tentar abafar com dinâmicas. Acho que é melhor ser mais claro nesse sentido. Não, é um assunto que em algum momento vai ser lidado de uma forma muito mais profunda. Sim. Concorda comigo? Em algum momento isso vai acontecer, isso já está estourando. A gente viu aí na internet um monte de print, suposto print e não sei o quê. Acho que não tem a confirmação de que é realmente a mãe da criança, né? Não tem a fonte. Não dá pra gente confirmar. A fonte total ainda, vamos passar o dia aí averiguando, mas é uma história que vai ganhar cada vez mais espaço e que lá dentro, com a Ioná, nesse ímpeto, ela vai trazer isso. Vai estourar hoje, vai estourar amanhã no ao vivo. E aí eu quero entender qual vai ser a estratégia também, né? Porque a gente está vendo, isso esquentou muito. A galera que já estava né, com torcida, emocionada e tal. Tem um monte de gente falando aqui, Eurides Fonseca, contrata a Carol para cuidar do teu filho. A análise de conteúdo falou, tem que falar sim. A Geisa falou, e se fosse o seu filho, você teria essa opinião? Chico e Bárbara. Tá? É um negócio que está quente, é um negócio que está, assim, virou realmente o cavalo de batalha das pessoas. Sim. E as pessoas estão falando que são contra a interferência, já que a Carol levou isso para dentro da casa, e eu concordaria se não envolvesse uma criança. É esse o ponto aqui. Como Exato. envolve uma criança, um menor de idade, então acho que cabe a Galisteu chamar a atenção olha, não vamos tocar nesse assunto que expõe uma criança, ponto, né? Agora, já teve várias conversas ali que eles trazem assuntos de fora, sobre Rayane, sobre... Todo mundo ali já expôs sobre a própria Saori, o pé na bunda e tal. E aí, são adultos, eles resolveram se expor, eles se colocaram lá dentro, Exatamente. mas uma criança não, né? Exato. Eu acho que o último lugar do mundo para tratar do bem-estar de uma criança é na fazenda ou no chat de uma live sobre a fazenda. Então, eu acho que a Carol erra demais quando traz esse assunto à tona. A Ioná, quando fica rendendo.
E eu acho que a Record vai ter que fazer alguma coisa em prol da criança. É isso. Das crianças que estão sendo expostas, não só pela Carol, mas também aqui por todo mundo que fica rendendo esse assunto. Inclusive, talvez, aqui. Ô, Bárbara, deixa eu ver aqui, ó. Tinha um negócio aqui. Deixa eu ver. Tinha um negócio bom aqui. Vamos ver. Bom, olha só. Tem uma questão muito importante desta dinâmica, porque o Dudu queria sabonetar. Tem muita gente já fazendo acusações a respeito do Dudu, de que ele tá ruim de dinâmica. Que ele rende ali nos bastidores, mas chega na hora do vamos ver, ele sempre toca a bola pro lado, não é bem assim, piriri, parará. O Dudu chamou a Duda para conversar, disse que ia apontar ela na dinâmica e que não era para ela ficar brava, porque aquele momento não era arrumar briga com ninguém. Ele falou que apontamento não é vatama. Vendo só por essa fala, eu diria que ele estaria sabonetando sim. Mas como eu acompanhei a conversa ao longo do dia, eu acho que é mais uma jogada estratégica do Dudu. Porque ele não queria apontar ninguém dos outros grupos, porque ele estava pensando em fazer um jogo duplo ali, usando os dois lados, então ele não queria se queimar com nenhum deles. E quando ele pensou em apontar a Duda, não seria para simplesmente chegar lá e falar mal dela, não. Ele queria chamar a Duda, meio que juntando ele com ela para falarem do Wallace. Exato. Então, acho que, na verdade, ele ia propor, era um show ali. Da mesma maneira que ele fez na roça, quando ele fingiu que ia indicar o Nizam e colocou o próprio Fernando para falar do Nizam, depois o Nizam para falar do Fernando e indicou o Fernando, eu acho que ele ia fazer isso nesse apontamento, né, pelas conversas. Ao tanto que, em um dos momentos, a própria Michele, que está fazendo uma estratégia ali, chegou e falou, Dudu, se quiser me apontar não tem problema, fica tudo bem e tal. E ele, não, é melhor eu ir na Duda, porque ela vai no Wallace. Então, tinha um objetivo por trás disso, não era só se esconder. Exatamente. E a Rayane... Não, peraí. E daí a Galisteu disse que chumbo trocado não dói. Martina estava falando sobre Tâmeres e falou, já brigou com mais de 10 pessoas e quer botar os outros como agressivos. Pelo amor de Deus, tão boas. E a Galisteu disparou. A gente entende do jogo, sabe que aqui, na Fazenda, chumbo trocado não dói. Foi isso que pegou mal? Ah, sim. Quando a gente estava falando ali da dinâmica, que eu disse, teve até uma fala da Galisteu e tal... Foi, né? Nesse momento, a Martina, a Carol, a Rayane, elas estavam dizendo, olha, elas ali ficam se passando de vítima, mas elas provocam também. E aí, num momento, a Galisteu fala, a gente sabe que na Fazenda, chumbo trocado não dói. E aí, a Rayane e as meninas começaram a aplaudir, o pessoal da casa também, entendendo que o chumbo trocado não dói era porque as meninas provocam, né? A Saori levou uma outra interpretação. Ela falou, não, gente, isso é no geral. Claro. A gente também disse que elas provocam, então isso vale para todos. Mas lá na casa, né, eles levaram como... Não, a Galisteu está do lado da Rayane. E aí? E o que a senhora acha? De que lado o Galisteu está? Eu acho que a Galisteu, ela às vezes ela peca pelo excesso. Nunca pelo menos, mas sempre pelo mais. E assim, o que também pode ter feito, né, o pessoal entender que ela estava do lado da Rayane, é porque todas as interrupções que ela fez meio que deram vantagem, de certa forma, para o lado da Rayane, assim. Porque a Saori, ela não conseguia falar e ela falava, bom, se eu não consigo falar, eu vou parar, eu não vou ficar aqui gritando porque eu falo mais baixo. E aí as meninas dominavam. Então, acho que como a própria Galisteu estava com dificuldade de fazer as meninas pararem, era mais fácil fazer a Saori se calar? Boa. Então, pareceu mesmo que ela estava mais do lado das meninas. Mas justo. Eu nem acho que ela estava. Eu acho que é porque era mais fácil esse caminho para ela como mediadora, sabe? Justo, justo. Ô, Bárbara, e aí nós vamos girar o globo rapidinho e a gente volta já já com Central Splash no canal UOL. Canal UOL, estamos aqui de volta com Central Splash, agora para falar que a Rayane venceu o Tribunal Rural, foram 10 votos e a Saori teve 4. Qual era a grande pergunta? Era... Qual que era mesmo? De que lado você tá, né? Era isso, não tinha um negócio... Quem vocês acham que venceu nesse tribunal? E aí, geral, ficou do lado da Rayane, acho que muito também porque a Rayane falou mais. A Saori ficava nessa, disse, eu não consigo falar, eu vou me calar, não vou ficar aqui disputando. Ô, Dri, elas não deixam eu falar. E a Galisteu não conseguia fazer as meninas pararem. E daí fica essa questão, assim, né? Porque ter um mediador que não consegue mediar,
né? Talvez fosse mais legal, tá lá. Se não dá a Galisteu, bota o selfie, bota o sei lá quem. Ou o cronômetro da roça. O cronômetro da roça também é bom, é bom. Enfim. Aí a Ioná votou na Rayane e o Chaya ficou com a placa no meio, como se não quisesse escolher um lado, mas acabou votando na Rayane, Bárbara Sacchi. Ali deu pra ver que ele quis meio que agradar a primeira-dama, sabe? Porque ali a Michelle estava do lado, já tinha escolhido o lado da Rayane, aí ele ficou ali assim, ele olhou pra Michelle e tal, ele, bom, por mim eu não escolheria, mas não dava pra entender nada, mas eu vou aqui no da Rayane. E deu aquela olhada pra Michelle, assim. E eu vi que o Dudu, quando votou ali no lado da Saori, ele ficou bem observando mesmo quem estava contra. Eu percebi que ele não curtiu o fato da Ioná ter ficado do lado da Rayane. E ficou só ele e mais o Mesquita, o Toninho, né, os meninos ali do sofá, o Creu. E até porque já não gostam da Rayane. Mas geral ali do lado da Rayane achando que ela arrasou. E isso se conecta com o nosso próximo assunto, que é a Ioná recalculando rota. É uma outra característica muito interessante desse elenco, dessa fazenda, é que eles são todos muito instáveis. E eu acho que uma das maiores chatices de qualquer reality show é quando as coisas são meio que escritas em pedra. E aí o jogo meio que atravanca, meio que não vai para lá nem para cá. O que eu estou gostando desse elenco é que eles têm uma fluidez ética, moral e espiritual muito grande, Bárbara Sacchi. Eles vão para lá, vão para cá, eles estão à deriva. Eu acho isso uma delícia, eu acho isso muito bom. Fica todo mundo aqui se odiando no chat, no Twitter, não sei o quê, e eles lá, aqui, indo para cá, indo para lá, pá e tal, desdizendo você, contrariando vocês. Tá me entendendo?